Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gessé Cortez, sou professor de língua portuguesa aqui na Mandetta Concursos. E para hoje vamos fazer a correção comentada da prova da PRF, né? Nós estamos postando esse vídeo para que você possa tentar tirar suas dúvidas, né? Fica meio complicado, até porque as questões de repente elas são simples para mim, talvez não sejam tão simples assim para vocês, mas vou tentar fazer um comentário aqui em cima do que foi a prova, tá bom? Então vamos começar com a prova. Como toda prova CESP, né, ela apresentou os seus textos, para cada texto uma quantia específica de questões. As primeiras duas questões simples, né, no sentido que não temos muito o que comentar. A primeira questão, ela trata de sinônimos, o que trata do edital que trouxe significação das palavras. Então, aquelas teorias, elas têm que ser revistas sempre, quando saem no edital. Por exemplo, a teoria do homônimo, a teoria do parônimo, aí a teoria do sinônimo, do antônimo. No caso, o CESP, ele explorou a teoria do sinônimo. Então, vale sempre você estar pesquisando. É um tipo de matéria que você não pode deixar de estar constantemente, né, guardando ali no seu fichamento as quantidades de palavras, as quantidades de sinônimo. A CESP traz a palavra viceja no texto, né, que ele propõe o sinônimo de viceja para germina. Então, corretamente, o texto diz assim: sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do trecho. Corretamente, né? Então, aí você nota ali, a afirmativa está correta, porque ele é sinônimo de germina, né? A palavra viceja que está na linha 1. Tudo bem? Vamos para o número 2. O número 2 também uma questão de interpretação, tá? Diz lá o texto da questão: infere-se do primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e à tarde. Bom, no caso, o texto não fala sobre relações biológicas, né? Então era algo até fácil de identificar, tá bom? Então, no caso aqui, a afirmação está errada, né? Como você pode comprovar. Foram questões mais simples, com uma leitura de maior atenção. O problema e a parte gramatical, ela já fica para a questão 3, porque daí eu tenho um caso de colocação pronominal, né? Você que estudou, você que acompanhou, fez aqui os seus estudos, né? Você tem que lembrar, você deveria ter lembrado das regras, por exemplo, da ênclise. Para a ênclise pronominal, você tem 3 regras maiores. Claro, você não pode esquecer da regra mãe, que diz que um pronome oblíquo nunca pode começar um período, uma frase. Então, questões, por exemplo, do colóquio, questões do dia a dia, né? Que você usa, por exemplo, me empresta, por exemplo, me faz um favor, e o famoso te amo, né? Que inclusive nas aulas, né, nós sempre comentamos, né, letra de música, etc. Te amo, né? Quero fazer você feliz. Pois bem, são questões de colóquio, então elas não se aplicam, sobretudo porque lá, né, no seu edital estava bem explícito, né, que você deveria sempre levar em consideração a redação oficial. E a redação oficial, ela requer exatidão gramatical. Então, os casos, nesse caso, o caso de próclise, não poderia ser aplicado. Pois bem, só que a questão, ela trata do caso de ênclise. Porque o que ele propõe, acompanha comigo aí. A correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se em se sentindo fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal sentindo. Da seguinte maneira, sentindo-se. Você teria que lembrar que uma regra da ênclise diz que se eu tenho gerúndio simples, o pronome pode ficar imediatamente depois do gerúndio. Como se trata de uma locução verbal, no texto original, ele está antes do gerúndio. Então, tanto a próclise como a ênclise são aceitáveis. Então, a afirmativa dele está correta. Tá ok? Muito bem. Podemos ir para a número 4, então. A número 4 trata, né, também de algo importante, né, no sentido dos seus estudos, você não pode deixar, que são as partículas expletivas.
Então, no caso aqui, ele propõe, acompanhe comigo, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia. No caso aqui, eu tenho uma locução expletiva. Por que uma locução? Porque ele propõe a supressão do é que. Então, quando você diz, por exemplo, é Renato, Renato é que é inteligente. Notem que esse é que é a famosa locução expletiva. Porque você pode tirar Renato é inteligente. O é que é totalmente desprezível, é só uma questão de realce. Normalmente nós enfatizamos o que é muito comum, por exemplo, quando você faz o seu WhatsApp. Você faz uso da partícula expletiva, no caso específico aqui do que. Né? Quando você digita no seu WhatsApp assim, o que está acontecendo? Você não digita assim? Você digita o que aconteceu. O primeiro que é o pronome interrogativo, mas o segundo que é a partícula expletiva. Então, no caso aqui, CESP está propondo retirar, está propondo que ela é uma partícula expletiva. Notem a frase, ela ficaria assim, como é que se fazia? A frase ficaria, como se fazia. Notem que não há prejuízo de sentido. Então, quer dizer que a afirmativa da CESP está correta, certo? Muito bem, excelente. Podemos ir para a questão 5. A questão 5 propõe o seguinte: sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Se você fizer o retorno ao texto, o texto usa a conjunção porém. E numa leitura muito rápida, o que você propõe, ou o que você talvez conclua? Que a CESP está brincando com os sinônimos do porém. O porém no texto está deslocado. Se você me acompanhar na leitura do texto, ele propõe nesse segundo parágrafo a seguinte afirmativa. Eu vou ler com você, é o terceiro parágrafo. Dispor de tanta luz assim, porém... E aí o porém está deslocado. O fato do porém estar deslocado não altera o sentido da conjunção adversativa. Então, na questão, se você leu muito rápido, né, ele nos induz a achar que é simplesmente uma questão de trocar o porém pelo contudo, que são sinônimos. Mas se você leu com mais atenção a questão, você vê que ele colocou uma crase antes de a nosso dispor. Neste caso aqui, nosso e dispor são palavras masculinas, então ele não pode, em hipótese alguma, receber o acento crático. Então, na verdade, a questão não é sobre a conjunção adversativa, a questão é sobre o acento crático, que numa leitura atenta eu vou ter prejuízo da correção gramatical. Então a questão ela está errada. Muito bem. Bom, prosseguindo. Você pode ir agora para a questão 6, que diz assim para a questão 6. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos, linha 18 e linha 19, fosse isolado por vírgula. Retoma o texto para mim. Se você conferir no texto, linha 18 e linha 19, notem que o excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual dormimos pode reduzir. Notem que eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então o que ele propõe? Ele propõe que nós coloquemos a vírgula. Ao colocar a vírgula, você tem que lembrar, você tem que colocar a vírgula antes do que e depois de dormimos. Porque daí você vai isolar a oração subordinada adjetiva explicativa. É só um tópico gramatical? É só uma questão gramatical? Não, é uma questão também de sentido, de significado. Ele propõe o quê? Ele propõe que vai haver correção gramatical
mas o seu sentido seria alterado. Então lembra que quando eu não tenho vírgula, ela é restritiva. Por que ela é restritiva? Porque ela restringe, ela isola do grupo. Então ele diz que se infiltra no ambiente no qual dormimos. Quer dizer que ela se infiltra nesse ambiente, se infiltra em outro também, em qualquer outro ambiente. Ao colocar a vírgula, ele vai se tornar específico. Ao colocar a vírgula, ele vai generalizar. É a mesma coisa que ele dissesse. Ele se infiltra somente nesse ambiente no qual dormimos. Notem que existe correção gramatical, mas o sentido do texto seria alterado. Quer dizer que a afirmativa da CESP está correta. Muito bem, excelente. Então podemos ir para a questão 7. Na questão 7, eu tenho um caso de correspondência verbal. Ele diz o seguinte, ó. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Bom, numa leitura rápida, né, do texto, você até concorda, você até propõe. Contudo, você tem que lembrar que você está lidando com o pretérito imperfeito do indicativo. O fato dele ser modo indicativo quer dizer então que este cargo realmente ele existia no passado. Na hora que você substitui por existisse, aí você pressupõe caso ele realmente no passado tenha existido. Quer dizer, você vai para a região da hipótese. Então o que acontece? Talvez eu tenha até correção gramatical, mas o sentido do texto é alterado. É por isso que a questão ela está errada. Muito bem. Então, neste caso aqui, eu tenho alteração de sentido sim, porque eu mudo o modo do verbo. Ele passa do modo indicativo para o modo subjuntivo. Muito bem. Aí, nós podemos ir imediatamente para a questão 8. Na questão 8, ele trata da presença do artigo. Num primeiro momento, numa leitura rápida, ele inverte a ordem dos elementos nominais. A substituição, assim está no texto, da questão 8. A substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria os sentidos e a correção gramatical do período. No primeiro momento, parece que ele quer conservar o artigo, né? Mas no gabarito oficial dá ela como errada. Por quê? Porque supostamente, é claro, né, a CESP retira o artigo. O que isso interfere? Interfere que quando ele coloca a cidade toda, é aquela cidade especificamente. Quando ele coloca toda a cidade, aí quer dizer que são todas as cidades que você possa imaginar, tudo ocorre da mesma forma. Então houve a supressão do artigo, coisa que numa leitura rápida eu não havia percebido. Mas aí, lendo em casa, lendo com calma, sim, a construção ela fica diferente. Tá? A substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria o sentido? Não, ele altera o sentido, tá? Por causa da ausência do artigo. Então a questão fica errada. Muito bem. E aí, para essa primeira bateria, para esse primeiro texto, nós tivemos 9 questões, tá? Então eu tenho a questão 9, que diz assim: é correto inferir do trecho o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas, que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. Então, trata-se de um texto de uma prosa poética, então ele é um texto metafórico. Então, o CESP gostaria que você fizesse a leitura dos elementos literários, dos elementos de sentido. No caso aqui, ele usa todo esse eufemismo, né? Ele diz que o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Isso mesmo, quer dizer que o funcionário provavelmente já havia falecido, ele já morreu. Então a afirmativa está correta. Muito bem. Pois bem, agora a próxima bateria, referente ao segundo texto, né? A prova trouxe, né, 3 textos, né? No caso aqui a questão 10 infere-se a respeito do segundo texto. Ele começa assim: as formas pronominais estas, que está na linha 4, e las, refere-se a necessidades, abre aspas, né? Necessidades dos seres humanos. Bom, se retomarmos o texto rapidinho, notem, né, que a prova já vem rabiscada. Por quê? Porque o aluno ali querendo entender as relações. Essa relação é uma relação
de progressão textual, né? Uma relação de coerência, uma relação de coesão em elementos que nós chamamos de elementos anafóricos. Então, a anáfora é quando você retoma um elemento que já contém no texto. Bom, na maioria das vezes existem algumas marcas que você tem que notar. Por exemplo, a relação dos pronomes, né? A concordância desses pronomes. Bom, o sujeito da primeira oração, notem ali no texto. As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se. No primeiro momento, né, como atividades está no plural e também é feminino, talvez tenha surgido a dúvida. Contudo, na hora que ele faz a retomada, você descarta essa possibilidade. Por quê? Porque ele continua na frase. Relaciona-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. E aí ele faz um aposto, né? Alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que calçar, etc. Aí ele retoma o texto. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza. É claro, se há dependência da natureza, então ele refere-se às necessidades dos seres humanos. E aí ele continua. Dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Atender o que? Não pode ser as atividades, vai atender o que? As necessidades dos seres humanos. É por isso que a alternativa, ou o tópico 10, a afirmativa, ela está correta. Certo? Muito bem, é só uma leitura atenta, você conseguiria fazer sem nenhum problema. Isso mesmo. E aí nós vamos para a questão 11, uma questão capciosa, né? Por quê? Porque num primeiro momento parece que nós estamos lidando, né, com a conjunção se e a conjunção quando. Conjunção se que normalmente você não pode só decorá-la como elemento condicional. A conjunção se também tem outras aplicabilidades. No caso aqui ela poderia, né, fazer o elemento temporal. Então num primeiro momento você fica tentado, né, a achar que a questão gira em torno disso. Contudo, se você prestar atenção, há uma alteração do tempo verbal. E a alteração do tempo verbal é justamente algo, né, que nós chamamos de correspondência verbal. Também alguns também chamam de paralelismo verbal. Que alguns verbos eles não se casam, eles não mantêm relação entre si. Bom, a parte original do texto, ele diz assim: seriam mantidos os sentidos do texto caso o primeiro período do segundo parágrafo. Volta comigo aqui o primeiro período. Notem, se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos, futuro do presente, perceberemos que quase tudo que vemos, né, existe em razão das atividades do trabalho humano. Note que ele começa, se prestarmos atenção. Note que eu tenho aqui um futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, que é em prestarmos, certo? Que vai fazer a relação verbal com perceberemos. Se prestarmos, perceberemos. Note que a conjunção se, ela está simplesmente sozinha, fazendo talvez um elemento temporal, um elemento condicional. Quem faz essa relação são os elementos verbais. Só que na hora que ele propõe a questão, ele muda os tempos verbais. O que causa estranheza numa segunda leitura. Note, quando prestamos atenção à nossa volta, percebemos. Note que os dois estão no presente do indicativo. Que quase tudo, olha, se prestamos, se percebemos, como quase tudo, então eu entro em uma incongruência. É por isso que a alteração, a reescritura do trecho, ela está errada. Certo? Muito bem, conforme inclusive o gabarito. Excelente. Vamos para a próxima. Na próxima, eu tenho algumas relações, né? Elas vão se suceder, são relações de advérbios e conjunções. Ele começa na 12 dizendo assim: como o emprego da expressão assim como, estabelece-se uma relação de comparação entre as ideias expressas do período. Acompanhe comigo lá no trecho, na linha 12. Ele é mais ou menos assim: os processos de produção dos
objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho. Notem então que ele estabelece sim essa relação de comparação. Então a afirmativa do texto está correta. Muito bem. Vamos imediatamente para 13. Também ele vai explorar um outro elemento do texto. Ele vai dizer: a locução em razão de expressa uma ideia de causa. Bom, só lendo em razão de pode causar alguma estranheza ou alguma dúvida. Ele está na linha 9. Acompanhe comigo o texto na linha 9. Diz assim: se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos, certo? Existe em razão de. Se é em razão das atividades do trabalho, então sim, fazendo uma leitura com calma, você percebe que essa relação em razão de, ela expressa sim uma relação de causa. Então quer dizer que a afirmativa está correta. Certo? Muito bem. E aí nós temos a questão 14. A questão 14, ele propõe, no trecho: os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. O sujeito da forma verbal cercam, tá? Então ele já deu o seu trecho, notem. Cercam os processos de produção dos objetos. Notem que aqui você não poderia estar apenas com a sintaxe rudimentar. Por que sintaxe rudimentar? Porque aqui trata-se da função sintática do pronome relativo. O pronome relativo que? Ele tem esse nome, pronome relativo, justamente porque ele sempre vai desempenhar função sintática. Quando ele não desempenha função sintática, ele não será pronome relativo. Provavelmente ele será uma conjunção integrante. Porque, assim como o nome já nos explica, né? Conjunção integrante porque integra a oração subordinada. Aqui, na hora que ele abre, que nos cercam, eu tenho a minha oração subordinada adjetiva restritiva. E aí eu tenho o pronome relativo. O que acontece? O pronome relativo terá função sintática. O que ele quer provocar? Ele quer te provocar com a concordância do verbo cercam. Porque se você é um excelente aluno de gramática, o que você fez? Você fez a pergunta ao verbo. E isso, nesse caso, se torna perigoso porque a relação é uma relação de período composto. Notem que na hora que você pergunta para o verbo, o que nos cercam? É claro, o verbo te responde. Quem te cerca são os processos. Os processos nos cercam. Contudo, processos já é sujeito do verbo movimentam. Quem é que movimentam? Os processos de produção dos objetos movimentam relações. Notem que a oração principal termina antes do que e ela retoma depois do cercam, conforme eu anotei. Então aqui eu tenho toda a presença da oração principal. A oração principal tem o seu núcleo do sujeito em processos e tem o seu verbo de concordância obrigatória de movimentam. Por que eu estou falando isso daí? Porque o processo já é sujeito do movimentam. Então ele não pode ser sujeito do cercam. Então quem será o sujeito do cercam? O pronome relativo. Então o pronome relativo, no caso aqui, desempenha a função de sujeito. Então a afirmativa dele está errada, porque o sujeito é o pronome relativo que. Difícil, né? Por isso que eu convido você a assistir às nossas aulas, para que você possa passar por esse processo da análise do pronome relativo, que é algo que tem que ser feito com muita calma. Quantas funções o pronome relativo pode ter, Gessé? Ele pode ter, cara, N funções. Ele pode ter função de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial. Todas essas relações passam pelo pronome relativo que, certo? Por isso que você tem que ter muita atenção. Às vezes você estuda apenas as orações subordinadas adjetivas e esquece desse porém. Você vai lá, faz a classificação, que ela pode ser restritiva ou pode ser explicativa. Mas isso vai muito além, porque trata-se da função sintática que esse pronome relativo vai desenvolver. Neste caso aqui, o pronome relativo tem função de sujeito, por isso que a afirmativa está errada. Ok? Muito bem. Vamos para outra. Diz lá na questão 15,
Conclui-se do texto que, devido à abundância de recursos nas sociedades tribais, os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais de outras atividades sociais. Pois bem, ele faz a afirmativa e na hora que ele coloca conclui-se, né, você de repente até voltou no texto, no último parágrafo, né? Mas se você prestar bem atenção, no primeiro parágrafo você já mataria a questão. As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos, conforme o primeiro parágrafo. Então, no caso aqui, ele afirma o seguinte, né? Ele afirma o contrário. Ele diz que conclui-se o texto que, devido à abundância de recursos nas sociedades tribais, os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais. A afirmativa está errada. Com uma leitura atenta, você conseguiria encontrar. Muito bem. E aí, a questão 16, que é um caso de vírgula, né? Uma questão de pontuação, não poderia faltar. Se você assistiu às nossas aulas preparatórias, você viu que nós martelamos na questão da pontuação. O CESP sempre separa ali, né? Nós já vimos uma com respeito ao pronome relativo, quando ela é restritiva e ela é explicativa, e agora essa daqui, que evoca uma vírgula de facultatividade, na verdade. Por quê? Porque quando o advérbio ele é pequeno, você pode colocar a vírgula ou não. Aí ele propõe assim na questão 16. Caso o advérbio praticamente fosse isolado por vírgula, a correção gramatical do trecho seria alterada. Ele quer evocar a mesma vírgula que ocorreu na hora que você deparou-se com a questão do pronome relativo, da oração subordinada adjetiva restritiva em relação à explicativa. Neste caso aqui, praticamente é um advérbio pequenininho, então você pode colocar a vírgula ou não. Então, a afirmativa dele está errada. Não há alteração do sentido, é só uma escolha. Você coloca a vírgula ou não, certo? Muito bem. Passamos então para o próximo texto e assim para as próximas questões. Notem, cara, que eu não estou fazendo a leitura do texto com vocês, apenas de algum trecho, até para não deixar, né, o vídeo cansativo, ser mais objetivo, que você já fez a leitura, mas basicamente também é uma dica para você, né? Leia sempre o enunciado, tá? Leia o enunciado, depois faça a leitura do texto, né? No caso aqui, questão 17, vamos lá. A informação apresentada pela oração, nenhuma letra se igualando à outra, é redundante em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior, servindo para reforçar-lhe o sentido. Eu tenho aqui um caso, né, de progressão textual, eu tenho aqui um caso, né, da interpretação do texto. Notem que, na verdade, ele está brincando com a palavra dispare, né? Como ele coloca aqui, ele está na linha 7, linha 8, vamos fazer a leitura só desse trecho. Também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva pela vida fora são completamente díspares. Então a palavra díspares quer dizer que nenhuma letra se igualando à outra, quer dizer, eles não têm nada a ver um com o outro, eles são díspares. Na verdade, ele brinca com a palavra dispare, que ela é reforçada após a vírgula, fazendo o elemento explicativo. Nenhuma letra se igualando à outra. É por isso que a afirmativa dele está correta. Certo? Muito bem, excelente. Vamos para outra. A afirmação de alguns nomes põe nos olhos de seus donos, abre aspas, um azul que não possuem, linha 4 e linha 5. Contradiz a ideia de que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. Bom, na verdade aqui o que acontece? Ele tira um fragmento do texto, e ao tirar um fragmento do texto, ele quer brincar aqui na afirmativa dele com a palavra contradiz. Se você fizer uma leitura atenta do primeiro parágrafo, faça comigo. Vamos lá, com calma. Ó, o nome é o nosso rosto na multidão de palavras. Delineia os traços da imagem que fazemos de nós, embora não do que somos no íntimo.
Alguns escolhem seus donos, outros lhe põem nos olhos um azul que não possuem. Então, aquela sensação, né, que a pessoa quer conhecer a outra em detrimento do seu nome. Pois bem, ele reafirma isso. Ele fala que a ideia de que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. A afirmativa está correta. Qual que é o problema? O problema é que ele começa com a palavra contradiz. Quer dizer, que ele está afirmando algo contrário ao que o texto diz, quando ele inicia com contradiz. E não, na verdade a palavra contradiz deveria ser retirada. Ela confirma a ideia. Então o problema aqui não é em relação necessariamente, claro, à interpretação do texto, mas assim a maneira como ele faz a afirmação. Ele usa o contradiz. Não, ela não contradiz, ela reafirma. Então a afirmativa da 18 está errada. Certo? Muito bem. E a 19? A 19, algo simples, né? Por quê? Porque ao longo do texto, você percebeu, ele trata do nome, que o nome era o nome de um avô, e que o avô com certeza era hispânico, ou nome hispânico. Aí, na alternativa 19, CESP brinca com você, e ela diz assim, infere-se que o autor do texto é espanhol. Se ele é realmente espanhol ou não, né? Nós teremos que fazer uma pesquisa, mas apenas com a afirmação dele não dá para saber. Então, a afirmativa da alternativa, ela está errada. Muito bem. E a última também, que é uma retomada simples do texto. Diz assim, o vocábulo 1 refere-se ao indivíduo cujo nome é idêntico ao autor do texto. Faça comigo uma leitura calma desse trecho. Ele solicita para que a gente faça a leitura na linha 14. Faça comigo aqui, rapidinho. Diz assim, vou começar no período mesmo, tá? Diz assim, com uma combinação incomum de nome e sobrenome, difícil seria encontrar um homônimo, mas eis que um surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora, sombra amiga. Quer dizer que ele encontrou ele encontrou o quê? Ele encontrou um nome. Notem que ele afirma, o vocábulo 1 refere-se ao indivíduo cujo nome é idêntico ao autor do texto. A afirmativa está correta. Muito bem. Foi rápido, espero que você tenha gostado, tá bom? Muitos elementos aqui são elementos que nós deveríamos detalhar, tá bom? Mas aí foge a intenção do texto, a intenção do vídeo, que é necessariamente, né, uma correção rápida, um comentário objetivo. Sempre lembrando, eu estou aqui na Mandetta Concursos, nós temos cursos extensivos, nós temos curso intensivo. Qual que é a diferença? O extensivo é de 1 ano, é para que você mantenha-se praticando, para que você mantenha-se exercitando no que diz respeito à língua portuguesa. Nós também temos curso intensivo. Vamos lá, para os horários. O curso extensivo, língua portuguesa, é na segunda de manhã e na quinta noite. Estamos tratando o tópico ortografia, sempre presente em todos os certames. Para a quarta-feira, nós começamos agora, nessa semana, estamos começando também o tópico ortografia, significação das palavras. Então, na quarta-feira, à tarde, período vespertino, das 14 às 17 horas. E também, para você que já está na prática, já passou pelo extensivo, já fez o seu curso de língua portuguesa, aos sábados nós começamos um curso de resolução de exercícios. Então, é para resolvermos provas. Nós colocamos o nome aqui, Desvendando as Melhores Bancas. Então, nesses primeiros 3 meses, vamos tratar de exercícios de CESP, de FAPEC e de FAPEC. Estou concentrado na CESP. De FAPEMES e FAPEC. Então, no último sábado, nós resolvemos a prova de delegado de 2017, conseguimos fazer a metade da prova. O restante da prova, se você quiser participar, é o meu convidado para este sábado às 13 horas, das 13 às 15, né? A segunda metade da prova, que foi a prova para delegado da Polícia Civil, tá ok? Você é meu convidado para os cursos aqui da Mandetta. Espero você aqui para os seus estudos, para que você obtenha o sucesso naquilo que você sonha, naquilo que você espera. Outra coisa, não deixe de acompanhar o restante das correções da prova da PRF.
Nós estamos fazendo esse primeiro vídeo e nós vamos fazer os vídeos das outras questões, né? Os meus colegas professores, profissionais capazes, vão estar aqui comentando também a prova da PRF. Então não deixe de acompanhar também as correções da prova, as próximas correções, tá ok? Então um abraço e até a próxima.